Olá pessoal, bom dia, a paz do Senhor, pastora Juliana, né? Depois de um tempinho, graças a Deus, mas estamos aí, para a glória e honra de Jesus, para fazer aquilo que o Senhor tem nos direcionado. Te convido a tomar posse dessa mensagem. É simples, é curta, é objetiva, mas é de um conteúdo muito importante para a nossa vida. E ela está lá no livro no Evangelho segundo João, no capítulo 21, a partir do versículo, nós vamos ler o versículo 6. Diz assim: ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. Quando eu estava pedindo direção, instrução do Espírito Santo de Deus para poder trazer essa mensagem para a nossa vida, quando Deus ele começou a ministrar no meu coração sobre isso, o Senhor ele tem falado sobre direção. A direção exata que Ele tem para a nossa vida. Não é a direção que eu quero, não. Nem a direção que você quer. A direção que Ele tem para as nossas vidas. E quando a palavra diz aqui no capítulo 21, depois você lê na sua casa tranquilo, com paciência. Quando o Senhor ele diz assim para os discípulos, quando a palavra fala que Pedro havia deles trabalhado a noite toda, eles nada pegaram. Mas quando Jesus chega, dá uma direção certa para eles, daquilo que eles precisavam fazer. E o Senhor diz para eles assim: lancem a rede à direita. Ou seja, naquele momento Deus ele dá a instrução daquilo que Ele tem para fazer na nossa vida. E muitas vezes a gente está tão focado naquilo que nós queremos, que nós não conseguimos compreender a vontade do Senhor para a nossa vida. Talvez a gente está muito acostumado com algumas coisas, talvez assim, igual os discípulos ali, eles ficaram a noite toda trabalhando. Então era muito prático, muito fácil para eles desistirem. Falar, nós não apanhamos nada, nós não conseguimos pegar nada, então vamos entregar tudo, vamos deixar. Não, o Senhor falou, lancem a rede à direita. E antes disso, antes que o Senhor dê uma direção para eles, o Senhor pergunta para eles: filhos, tem algo aí para comer? E eles falaram: não. A mesma coisa hoje na nossa vida, meu irmão. A gente é servo do Senhor, nós somos servos do Senhor. E um servo do Senhor que ele não tem nada para dar para uma pessoa, para comer. Nós estamos falando do mundo espiritual, nós estamos falando de palavra, nós estamos falando de vida. No altar nós estamos falando de base bíblica. Nós estamos falando de libertação, de vitória. Nós estamos falando de servos do Senhor. Como Jesus ele pergunta: vocês têm algo aí para comer? E eles falam simplesmente que não. A mesma coisa o Senhor Jesus pergunta para mim e para você hoje: você tem alguma coisa aí para dar? Para abençoar a vida de alguém? Para alcançar a vida de alguém? E o Senhor está nos dando uma direção nessa manhã, meu irmão. Lance a sua rede à direita. E ele fala assim, olha, e os discípulos lançaram, obedeceram, e eles não deram conta de puxar a rede, tamanho era a quantidade de peixes. Atenta seu coração nessa manhã para essa palavra, meu querido. Jesus está te dando a direção de todas as coisas. E quando a gente não quer entender, é uma coisa. E aí a gente vai ficar vazio, sem ter alimento para liberar. Nós ficamos na nossa vida, na nossa vidinha, esperando as coisas acontecerem, e elas não acontecerão se a gente não der um passo de fé, como os discípulos naquela hora. Lança a rede à direita. Pedro vai lá, bora lançar a rede à direita. Lança a rede, querido. Trabalha para Jesus. Levanta a cabeça, olha para o alvo. Às vezes você já acostumou com isso que você está vivendo, com esse alimento que você está recebendo, e não tem feito diferença na sua vida. E se não está fazendo na sua vida, imagina a vida das outras pessoas. É impossível de fazer diferença. Está na hora então de você olhar o caminho que você está percorrendo. Esse caminho é o caminho direcionado pelo Senhor? Se for, meu irmão, você continua nele. Agora, se não for, querido, peça ao Senhor nessa manhã a direção exata. Porque para os discípulos ele deu a direita. Peça a ele a direção exata. E muitas vezes é o que acontece com a gente, né? Eu já lancei a noite toda e não deu em nada. Lança mais uma vez nessa manhã. Eu quero te abençoar com essa palavra diretiva, objetiva, e que o Espírito Santo de Deus ele te dê instrução, sabedoria, entendimento em todas as coisas. Se você foi abençoado, deixa aí um comentáriozinho aí embaixo aí.
falando que o senhor foi abençoado e Deus te abençoe. Até a próxima. A paz. Lança a rede no lugar certo. Deus abençoe.